nós vamos separar umas 2 reuniões agora, possivelmente, para eu explicar um pouquinho o funcionamento da gente. Isso tudo é coisa básica que eu vou dar, tá? Eu já falei com vocês lá naquele estudo de ansiedade. Eu não vou dar um estudo de ansiedade, mas eu quero explicar para vocês alguns funcionamentos básicos da alma da gente. Dá para projetar aquele quadro? Você precisa ir definindo como é que o ser humano funciona. De que jeito que o ser humano trabalha. Então, a Márcia está aguentando aqui. Quem que é a Márcia? Se eu vou estudar a Márcia, tá, como é que a Márcia funciona? O que que ela é? Como é que a coisa processa dentro dela? Por que ela sente algumas coisas? Então, no estudo do ser humano, a gente define em primeiro lugar como que é a alma do ser humano. Eu posso trocar alma por psique. Psique no grego significa alma, tá? Então eu posso pensar como que é a psique da Márcia, como que é a alma da Márcia, como que é o eu da Márcia, quem que é a Márcia. Então hoje sabe-se o seguinte, que o ser humano ele tem 3 elementos na alma dele. Essas 3 coisas. O ser humano é o que ele pensa, o pensamento dele. O ser humano é o que ele sente, a emoção dele. E o ser humano é o que ele decide. A gente chama de volição, de decisão, de vontade. Então, a alma da Márcia, a psique da Márcia, como de qualquer um de nós aqui, é composto de 3 elementos. O que ela pensa, o que ela sente e a vontade dela. Vamos fazer um exercíciozinho. É bem simples. Você pensa, você sente e o que você faz. Vamos lá de novo. Vamos falando? Pensamento, emoção e vontade. Só que dentro desse funcionamento, nós temos um esquema de funcionamento. Então o esquema de funcionamento nosso, ele é mais ou menos o seguinte: o que eu penso, eu sinto. Você só sente o que sente porque você pensou o que pensou. Então o primeiro elemento da alma, do funcionamento da gente, é o pensamento. O que passa dentro do pensamento vai determinar o que você sente. Vamos fazer um exemplo. Quem aqui hoje está triste? Ninguém. Não. Levanta lá a mão alta, por favor. Isso. Só? Eu não acredito. Agora a pergunta ansiosa. Quem está ansiosa? Quem aqui está ansiosa? A Márcia está pedindo. Ansiedade é uma emoção. Quem aqui está irritado? Quem aqui está desanimado? É uma outra emoção. Tudo emoção. Então entenda o que eu vou falar. O pensamento vai gerar emoção, que vai gerar dentro de nós uma decisão. Então, eu decido o que decido. Por que você decide ter uma conversa com o filho de uma determinada maneira? Você decide ter aquela conversa porque você pensou e sentiu de uma determinada maneira. Então você começa a pensar, esse pensamento gera dentro de você uma emoção, essa emoção vai te levar a tomar uma decisão, boa ou ruim, mas vai te levar a tomar uma decisão, tá? Então, o que eu penso, eu sinto, o que eu penso e eu sinto, eu decido, tudo bem? Olha como é que a mídia faz. A mídia sabe, os especialistas em propagandas, a gente deve ter gente aqui que trabalha com o marketing da Record. Por exemplo, os especialistas sabem que quando você entra no mercado, você vai olhar primeiro do lado direito para cima.
O corpo funciona dessa maneira. Então os mercados vendem aquele espaço a preço de ouro. Você acha que as coisas estão colocadas no mercado à toa? Eles sabem o que os olhos da gente estão buscando. Então eles programam tudo para poder estimular. Por que às 7 horas da noite você chega em casa, está assistindo TV, passa propaganda de comida? O que eles estão querendo fazer com a Márcia? Jogar um pensamento. Para que ela sinta algo. Para que ela então tome uma decisão a respeito daquilo. É tudo uma questão de estímulo de mente. De jogar o pensamento certo, na hora certa, sobre a cabeça da gente. Por que algumas de vocês estão sobrecarregadas? Porque algumas de vocês estão com o pensamento cheio. A coisa não desliga. Deixa eu explicar agora de um jeito um pouquinho diferente, tá? Quando você começa a pensar, você vai enchendo a cabecinha. Se o pensamento é muito intenso ou repetitivo, tem pensamento que vai e vem. Tem conversa que você tem com o teu filho aqui 10 vezes. Ele vai e vem, vai e vem. Quando o pensamento sobrecarregou, então encheu, aqui você vai começar a sobrecarregar a emoção. Então quando o pensamento já não tem mais espaço, quando você não consegue aliviar ele está cheio e você não consegue desligar, então você começa a sobrecarregar a sua emoção. O que vai acontecer? A emoção também tem um limite de suportar. Ela não aguenta muita coisa. Então você vai sobrecarregar daqui a pouco a emoção, de tal forma que você vai ter a emoção muito intensa dentro de você. A Márcia estava dizendo, pergunta se alguém está ansioso, pergunta se alguém está ansioso. Ela é ansiosa. Então a emoção dela está cheia de ansiedade. Por quê? Muito possivelmente porque ela já sobrecarregou o pensamento, com pensamentos ansiosos. Sobrecarregou o pensamento, sobrecarrega a emoção. Uma vez que sobrecarrega a emoção, o que o organismo faz? O organismo tem que jogar para o corpo. Então você começa a ter sensações no corpo. Então, como está tudo cheio, aqui está cheio, aqui está cheio, então o corpo começa a sentir essa sobrecarga e é como se o corpo estivesse dando para você um sinal dizendo assim: não estou mais aguentando, não estou mais aguentando, faça alguma coisa, que eu não aguento mais essa sobrecarga que você está tendo. Deixa eu dar uma parada e dar um exemplo. Quando uma criança tem febre, aquela febre é um sinal do quê? De que tem algo no corpo em desordem. Então a febre, ela em geral, é um sinal de que alguma coisa no corpo, alguma região no corpo, está com infecção. Quando você começa a somatizar no corpo, é como se fosse uma febre. O organismo está dizendo para você que você está com uma infecção, ou aqui, uma infecção emocional, ou aqui, ou aqui. E você precisa corrigir aquilo. Quais são as somatizações mais comuns? O nome adequado é psicossomatização. Psico é mente, soma é corpo. Então, é um estado da mente que é jogada no corpo. Quais são as somatizações mais comuns? Musculatura tensa. Então você pode, geralmente o trapézio é a primeira coisa que sente. Essa parte aqui. Tá? Como vocês lidam com costura, então pode ser que às vezes isso esteja tenso por causa da profissão, não exatamente por causa da emoção, tá?
Isso para algumas de vocês aí, alguns de vocês que trabalham nessa condição. Então, qual a musculatura que mais vai sentir? Essa daqui. Olho pulando. Alguém aqui já teve? Quando o olho começa a pular involuntariamente, aquilo é um músculo. É um músculo que está produzindo uma sensação involuntária, porque a tua mente, a tua emoção está sobrecarregada. O que mais? A gente tem pessoas que colocam aqui nessa região. Faz então bruxismo. Bruxismo é esfregar um dente no outro. Ou faz apertamento. Queridos, essa daqui é a parte mais forte que nós temos no corpo. Isso aqui é mais forte que o braço, que a perna. Então, como aqui o músculo ele é muito potente, então o organismo vai sentir muito aqui. Em geral, o bruxismo e o apertamento aparecem muito onde? À noite, no sono. Eu sei quantas pessoas eu conheço que quebram os dentes. Aperta tanto, que quebra o dente. Que outra musculatura você pode ter? Você pode ter o que eles chamam de síndrome das pernas inquietas. Tua perna fica involuntariamente puxando. Dá um cansaço nela, especialmente aqui na coxa. Tudo isso pode advir dessa somatização, dessa sobrecarga na mente e no afeto que você está tendo. Está dando para entender até aqui? O que nós temos que corrigir? Nós corrigimos o corpo? Nós corrigimos? Porque é nela que tudo começa. É na mente que tudo começa. Então a gente precisa aprender a pensar as situações da vida. Se você não tiver um pensamento adequado sobre aquela área, você não vai relaxar. O que mais a gente tem de somatização? Tontura é uma somatização comum. Labirintite. Deixa eu explicar algo para vocês. O equilíbrio, ele é dado não pelos olhos. O equilíbrio, ele é dado pela audição. É o ouvido que dá o senso de equilíbrio. Não é os olhos. Então, o que acontece? O canal auditivo, ele é um músculo. E por ser um músculo, ele retém adrenalina. Então, algumas pessoas, elas têm tontura derivado dessa sobrecarga que está tendo. É o que eles chamam de labirintite de fundo emocional. Quando que você vai sentir muito isso? Quando você levanta, aqui é alto. Mas se você sentar e levantar, quando você levanta, o organismo, o ouvido tem que se adaptar à nova altura. É ali que dá aquela sensação de que você vai cair. Então, ao levantar da cama, ao levantar de uma cadeira, ao levantar do sofá, é que você vai começar a ter essa sensação de labirintite. Alguém aqui somatiza desse jeito? Outra somatização. Que outras nós temos? Dor de garganta recorrente. Por quê? Porque aqui tem muito órgão esponjoso. Então, retém muita adrenalina. Obviamente, a gente só diz que algo é emocional depois da gente fazer o exame físico. Não tem nada fisicamente? Então tem uma chance grande de ser emocional. Nó na garganta, apertamento, bruxismo, enxaqueca. Por que dá enxaqueca? Porque você aperta aqui, você tensiona. E a enxaqueca já é uma somatização 2 degraus acima. Por quê? Porque a enxaqueca pode paralisar. Você pode ter uma dor a tal ponto que você não vem trabalhar. Você pode ter uma dor a tal ponto que você tem que ser hospitalizado, que você tem que ser medicado para poder sair daquilo. É mais incomum,
mas quando acontece, judia muito da pessoa. A labirintite, você pode ter dor no peito, aqui, eles chamam de angina. Só que a angina está ligado a uma dor de um ataque cardíaco. Respiração incorreta, falar de forma incorreta e engolindo o ar, dá o mesmo efeito. Você vai ter uma angina aqui. E aí os pensamentos começam, meu Deus, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo e eu estou morrendo. E gente, a gente está morrendo. Hoje tem-se compreensão dessas coisas, que o pensamento sobrecarregado sobrecarrega a emoção, que sobrecarrega o corpo teu. Semana que vem nós vamos continuar na emoção e no pensamento, tá? Então, estou construindo uma ideiazinha com vocês.